Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a CPMI que está para ser instalada, tá? Parece que até o governo já desistiu, vai ter CPMI do INSS sim. O Alcolumbre falou que não tem jeito de evitar esse tipo de coisa e daí o governo decidiu mudar a estratégia. Isso aqui a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque eles podem acabar sacaneando essa CPMI tal como sacanearam a CPMI do 8 de janeiro. Vocês lembram disso? O governo que não queria a CPMI do 8 de janeiro, a oposição queria a CPMI do 8 de janeiro, exatamente para mostrar que o que aconteceu no 8 de janeiro foi uma omissão do governo Lula. Era o governo Lula omitindo coisas lá, se omitindo na segurança, que acabou levando à depredação da Praça dos Três Poderes. Só que aí o que aconteceu? O governo pegou a liderança da CPMI e pegou também a relatoria da CPMI. E aí, no final das contas, a CPMI ficou só culpando bolsonaristas pelo ataque mesmo e não pôde chamar nenhuma das pessoas que realmente interessavam naquele momento, né? Bom, esse risco a gente corre com a CPMI do INSS também. Mas a questão aqui é diferente. Por quê? Porque se no 8 de janeiro havia de fato a culpa do Lula, né, a omissão do Lula, eu não tenho dúvida nenhuma que teve o problema de omissão, teve. Se foi uma omissão de propósito, se o Lula deixou o pessoal atacar de propósito para colher os louros políticos, é outra história. Mas que teve a omissão, teve, né? E é um absurdo que o STF sequer considere esse tipo de coisa. Mas enfim, nesse caso aqui, a situação é muito pior, porque pode chegar muito mais fundo nisso daí. Vamos entender esse caso aqui, essa distinção, e por que no final o próprio Lula está negando esse tipo de coisa, não quer a CPMI de qualquer forma. Essa notícia foi sugerida por Marco Boy, Todinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aqui, ó, sem apoio para barrar investigações, a base do governo muda de estratégia e tenta culpar Bolsonaro com CPMI do INSS. O que eles querem fazer? Eles querem justamente criar a CPMI e chamar ministros do Bolsonaro, como Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, sobre fraudes do INSS. E para isso, eles querem a relatoria e a presidência da CPMI. Querem botar a Tabata Amaral como relatora da CPMI do INSS e outra pessoa que seja amiga do governo também. Isso no Senado, infelizmente, é comum, é fácil de fazer, tá? Por quê? Porque, no final das contas, no Senado, a maioria é governista, né? Então, essa é a força que o PT tem nesse caso de escolher o relator e o presidente da CPMI. Eles podem botar nomes que sejam a favor do governo, e aí no final das contas a gente fica com uma CPI igual a do 8 de janeiro, que não conseguiu ir a lugar nenhum, porque eles não deixavam convocar ninguém que realmente fizesse a diferença, não deixavam fazer nenhum requerimento que fosse contra o governo, enfim, esse é o problema, né? Mas bom, por que eles estão fazendo isso? Estão fazendo isso porque o Alcolumbre disse a Glaze que ele pode adiar a abertura da CPMI, mas não tem como impedir a CPMI mista do INSS. Lembra, tem uma decisão do STF que define que ele tem que abrir essa CPMI, né? O Alcolumbre está adiando esse troço, esperando que a coisa acalme, mas a coisa não está com pinta de acalmar não, tá? Eu acho que o INSS, o escândalo do INSS está só começando, meu amigo, vem muita coisa por aí. A gente fez um vídeo outro dia, as pessoas no próprio governo reconhecem que a situação do governo ainda vai piorar muito nessa crise do INSS, porque ainda vai sair muita coisa aí muito grave nisso daí, né? O fato é que, apesar dessa estratégia parecer uma boa estratégia, ou seja, ao invés do governo barrar a CPMI, abre a CPMI, mas vamos botar as peças-chave ali de forma que vai ser o governo que vai direcionar a coisa toda, não vamos chegar a nenhuma coisa, vai ficar aquela coisa de que a culpa era do Bolsonaro versus a culpa era do Lula e não sei o que lá, e não vai chegar a lugar nenhum, né? Só que qual que é o problema nessa história? A discussão do 8 de janeiro, eles conseguiram fazer isso porque a verdade é que era uma discussão muito mais em termos jurídicos do que em termos de informações, tá? Ninguém tinha dúvida sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Né? De fato, a polícia não apareceu lá e os manifestantes foram lá e quebraram as coisas. O principal culpado do 8 de janeiro foram os manifestantes, é lógico que foram os manifestantes, mas também tem a culpa da omissão do governo Lula. Se tivesse sido implementado o plano escudo, que toda manifestação que tem em Brasília tem o plano escudo e coisa e tal,
nada daquilo teria acontecido, porque a polícia teria número suficiente para impedir que os manifestantes fizessem aquele ataque contra a Praça dos Três Poderes ali, né? Então, ou seja, era uma discussão, todo mundo sabia o que aconteceu, né? Foram os manifestantes mesmo que quebraram as coisas. Vamos combinar, gente, para com esse papo, essa viagem de que, ai, que tinha infiltrado, que foi antes, não tem evidência nenhuma disso, não tem nada que evidencie esse tipo de coisa. Tem um monte de imagem que o pessoal solta, que olha só o pessoal fazendo rapel e não sei o que lá, mas e daí? O que isso prova? Não prova nada. Ou seja, sim, foram os manifestantes. O que você pode dizer, e que eu sempre reafirmei desde o início, que existe a omissão do governo Lula. Agora, essa omissão foi uma omissão criminosa, uma omissão intencional? Eles deixaram o pessoal atacar para usar isso? Ou são só incompetentes? Essa é a grande dúvida. E a CPMI não conseguiu investigar isso daí, e seria difícil mesmo de investigar isso daí. Isso é uma coisa muito tênue, muito teórica, muito jurídica para ser investigada na CPI. Isso é diferente do caso do INSS. Por quê? Porque no caso do INSS tem uma coisa probatória ampla, né, que o Bolsonaro de fato tentou acabar com esses descontos, descredenciou um monte de empresa, fez um monte de coisa para endurecer, para dificultar esses descontos dos aposentados, enquanto que o Lula sempre trabalhou para facilitar isso, para aumentar mais desconto, tem que descontar mais, tem que ajudar os sindicatos mais e não sei o que lá. Então, isso daqui é o que... isso fica muito claro, ou seja, é muito difícil, é muito mais complicada a posição do governo de fazer alguma coisa nesse sentido. Eu encaro isso daqui mais como uma ameaça do governo. Ó, vamos fazer isso, tá? Vai ser igual o CPI do 8 de janeiro. Vocês vão acabar se ferrando sem conseguir nada. Mas não é o mesmo caso. É muito diferente isso daqui, né? E mais do que isso, como tem um monte de gente envolvida nesse caso, tem um monte de gente que a oposição pode chamar na CPMI e que no final das contas pode acabar entregando o governo. É um terreno muito mais minado do que era o terreno da CPMI do 8 de janeiro. Nesse caso aqui, o governo tem muito mais a perder. E não sou só eu que estou tendo essa opinião, não. O próprio governo falou aqui, ó, Palácio do Planalto desautoriza líder do PT e mantém posição contra a CPMI do INSS. Não pode ter CPMI, não. Porque eles fizeram a conta lá e perceberam esse problema que eu falei para vocês também. Não vai ser uma nova CPMI do 8 de janeiro, mesmo que o governo consiga pegar a presidência e a relatoria da CPMI. Por quê? Porque o potencial explosivo dessa CPMI é muito maior, tem muito mais gente para ser chamada, muito mais fatos para serem esclarecidos nessa história do que meramente a questão jurídica da omissão do governo Lula, que foi o caso discutido na CPMI do 8 de janeiro, né? Defesa de ministro e senador por CPI do INSS desagrada o governo. O governo não gostou que teve gente lá da base do governo defendendo essa CPMI. Por que estão defendendo essa CPMI? Porque o problema todo é esse, né? O PT está tentando jogar essa coisa no colo do Bolsonaro, não porque a culpa foi o Bolsonaro que criou isso daí, não sei o que lá, que a gente só acabou, que nós que salvamos o INSS investigando e coisa e tal, mas a verdade é que isso não se sustenta. E aí a maneira mais fácil que o Bolsonaro tem feito isso, e várias outras pessoas da direita têm feito isso, simplesmente perguntando, pô, se você acha que a culpa é do Bolsonaro, faz a CPMI, ué, vamos investigar, vai chegar na culpa do Bolsonaro e coisa e tal. Por quê? Porque eles sabem que não, que a coisa que... tem todas as digitais do Lula nessa história. Isso vai ser um campo minado para o Lula, essa CPMI do INSS, né? Então, no final das contas, o governo sabe que não pode permitir isso, tem que bloquear a qualquer custo, né? Ou seja, eu não sei qual vai ser a estratégia do governo, mas não vai ser de abrir essa CPMI, porque eles sabem que mesmo que ela seja criada com a presidência, a relatoria ajudando o governo para evitar, né, críticas e coisa e tal, não vai conseguir manter isso, não vai conseguir controlar essa CPMI como controlou a CPMI do 8 de janeiro. Esse truquezinho aqui era muito mais para incentivar o pessoal bolsonarista a tirar nomes da CPMI, não vai chegar a lugar nenhum. Isso aqui é veneno para o governo, no final das contas. Enfim, eu acho que a CPMI vai acabar sendo instalada. Pode ter outra estratégia. O Alcolumbre diz que pode adiar a abertura. Vai adiar por quanto tempo? Porque, em tese, se ele adiar até 2027, né, acabou o problema, né, acabou a CPMI, não vai ter nada, né? A oposição tem que começar a pensar já em entrar no STF para exigir que abra a CPMI, porque vai ser isso que vai acabar levando a essa abertura. O risco que se corre nesse caso é o STF voltar atrás da jurisprudência dele, né? Porque é uma filha da putagem, né? A jurisprudência do STF sempre foi, negócio de instalação de CPMI é assunto interno da Câmara e do Senado, a gente não vai se meter nisso. Aí, quando chegou 2021, né, o Barroso falou, não, porque o presidente do Senado não pode
segurar uma CPMI se não tiver faltando nenhum dos requisitos para a instalação da CPMI. Por quê? Porque eles queriam que tivesse a CPMI da Covid no governo Bolsonaro, né? Então, ou seja, forçaram a barra, o STF foi lá e mudou a jurisprudência para fazer isso. Agora, o STF voltar atrás dessa jurisprudência, não, que não pode, que tem que assunto interno do Senado e coisa e tal, seria uma filha da putagem. Será que o STF vai chegar nessa filha da putagem nesse nível? Não dá para descartar isso, né? Talvez seja isso que o governo está apostando, que o STF vai mais uma vez bloquear isso daqui para ajudar o governo Lula nessa história. Pode ser que aconteça isso? Pode ser que aconteça isso, mas eu acho que vai ficar muito feio esse tipo de coisa, né? O Alcolumbre vai acabar tendo que criar essa CPMI mesmo, e com isso vai ter problemas para o governo. Até porque, olha só que coisa aqui, ó, a Jovem Pan News está trazendo aqui que sindicatos avaliam delação premiada para entregar políticos envolvidos. Olha só, isso aqui pode ser visto de duas formas, tá? Por quê? Porque os sindicatos podem delatar gente ligada ao Bolsonaro. Podem fazer isso sim, é verdade. Mas é aquele negócio, porque para pensar o ponto de vista do sindicato, né? O sindicato estava ganhando dinheiro, ganhando dinheirão nessa história. Quando o Lula resolveu levantar essa coisa investigar essa coisa dos sindicatos. O pessoal tá todo mundo quebrando. Veja, esse pessoal estava ganhando uma grana com isso daí, né? Agora vai ter que fechar um monte de sindicato aí, não vão ter dinheiro de se manter, porque os descontos foram bloqueados, os contratos foram rasgados e coisa e tal. Deve ter muita gente chateada com isso daí. E no meio dessa história, é muito mais interesse para os sindicatos atingir o Lula do que atingir o Bolsonaro. Por quê? Porque atingir o Bolsonaro, eles não ganham nada, a verdade é essa, porque o Bolsonaro não pode fazer nada. Quem pode fazer alguma coisa para manter a roubalheira é o Lula, né? Então, ou seja, se vai ter delação premiada dos sindicatos falando sobre alguma coisa, vai acabar chegando no Lula, né? E isso seria a pressão deles pro Lula manter a roubalheira. Não, tem que manter isso daí, não pode parar não, pô. Quem disse que vai parar essa porra, né? Os sindicatos não estão satisfeitos com o Lula. E esse escândalo tá só crescendo, tá? Ainda tem muita coisa para aparecer por aí. Até na mídia internacional, aqui no Financial Times, está falando aqui, ó, escândalo de $1 bilhão no fundo de pensão joga sombra sobre a possibilidade de reeleição do Lula, né? $1 bilhão, 6 bilhões de reais, é mais ou menos, ele está falando da primeira parte, não chegou nos 90 bilhões de reais, nos 200 bilhões de reais, ainda está na primeira fase dos 6 bilhões de reais, né? Mas já está o pessoal aqui colocando que, caramba, o Lula voltou e voltou a roubalheira no Brasil, que coisa impressionante, né? Pois é, exatamente, voltou a roubalheira no Brasil. Então isso aí, a notícia boa, vai ter CPMI do INSS, tudo leva a crer. E mesmo que o governo consiga fazer essa jogadinha de botar pessoas na liderança que sejam favoráveis ao governo, isso vai ser um campo minado para o Lula. O Lula sabe disso, vai ferrar o Lula completamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.